Neste vídeo eu quero fazer um desabafo em nome de milhões de brasileiros. Eu vou fazer a comparação de como grande parte da mídia brasileira trata os casos de ofensa ao cristianismo e como que a mídia trata os supostos casos de homofobia. Eu vou trazer as matérias jornalísticas aqui para a gente analisar a vinda de uma cantora aqui ao Brasil no Lollapalooza que simplesmente disse que Deus é gay. E grande parte da imprensa simplesmente aplaudiu. E eu quero comparar com outro caso, quando um pastor falou contra o homossexualismo, e eu vou comparar e mostrar para você como que a mesma mídia tratou do caso. Quando nós cristãos falamos, nós somos intolerantes, nós somos preconceituosos, querem nos meter na cadeia, querem nos meter processo, mas quando eles ofendem os nossos princípios, tá tudo certo, é a liberdade, é a lei do amor. Então há uma completa inversão de valores neste país que nós brasileiros, muitos de nós, já não aguentamos mais, nós que somos cristãos, vítimas de cristofobia, e praticamente a mídia silencia diante desses casos. Hoje eu quero falar disso, eu quero falar do que muitos brasileiros gostariam de falar e não podem. É por isso que eu peço seu apoio, já vou colocar o caso dessa cantora aqui, mas antes disso eu vou falar contra sistemas de comunicação que são muito poderosos. E a gente não tem as ferramentas que eles têm. A única forma que nós temos de expressar a nossa voz é aqui na internet. É por isso que eu preciso do seu apoio para fazer esse vídeo circular agora, para já dizer para o YouTube que o vídeo é relevante. Se você puder, já comenta, compartilha, que é uma forma de esse vídeo chegar até mais brasileiros, esse desabafo, esse nó na garganta que a gente precisa desamarrar. Vamos então conhecer um pouquinho mais dessa história. Festival Lollapalooza está sendo coberto aí por uma grande emissora de televisão. Uma cantora que é símbolo do lesbianismo no mundo, que canta músicas que são hinos do lesbianismo. Essa cantora vem lá em São Paulo, vai fazer o show, em determinado momento ela diz: Deus é gay. Deus é gay. Eu vou colocar o vídeo dela aqui, mas o problema não é ela falar que Deus é gay, ofender o símbolo maior do cristianismo, ofender os brasileiros, a maioria do povo brasileiro que é cristã. Essa cantora vem aqui ao Brasil e faz isso. Mas quando um outro pastor pregou contra a homofobia, eu vou colocar o vídeo dele, vou colocar as matérias jornalísticas que fizeram para acusá-lo, para descerem o sarrafo no pastor. A imprensa na época desceu a lenha, desceu a madeira nesse pastor. Eu vou colocar o vídeo dele e vou comparar. 2 pesos, 2 medidas? O pau que bate em Chico não bate em Francisco? Querem sim uma perseguição aos cristãos, querem nos calar, querem nos silenciar. Eu tenho falado isso e muita gente está duvidando. Vamos ao caso. A cantora é norueguesa. O nome dela é Girl in Red. Vídeo na tela para você assistir o que ela falou. Thank you so much, São Paulo. How are you guys? I've been in Sao Paulo for a couple of days and I fucking love this city so much. So thank you so much for being so cool. But what would be even cooler is if y'all motherfuckers knew the words on this next song. Because this song is heavy on the lesbianism. And do you guys see that rainbow over there? Do you guys see the rainbow? I think the gay gods are with us right now. Because God is gay, and so is Sao Paulo. Let's go. Vamos analisar então agora o que essa cantora falou num show ao vivo para uma plateia, para um público. Se vocês, filhos da... Não posso nem falar o que ela disse aqui na sequência. Soubessem as palavras da próxima música, porque essa música é uma alegria para o lesbianismo. E vocês estão vendo aquele arco-íris ali? Acho que os deuses gays estão conosco agora.
porque Deus é gay. E São Paulo também, vou repetir, porque Deus é gay. E São Paulo também. Essa cantora, ela ofende a nossa crença, a nossa fé, os valores familiares e cristãos deste país. Ela ofende o que nós acreditamos que está na Bíblia Sagrada, porque nós sabemos que a Bíblia condena o homossexualismo, mas ela diz que Deus é gay. O problema, volto a dizer, não é nem ela fazer essa afronta à nossa fé, aos nossos valores. O problema é a mesma mídia que desce o tijolo, que desce o sarrafo em nós cristãos. Quando a gente fala o que nós acreditamos em relação ao homossexualismo, aí é homofóbico, aí é criminoso, aí tem que ter cadeia. Essa mesma mídia, sabe o que ela fez? Olhe as matérias, eu vou colocar aqui as matérias, trechos de matérias jornalísticas, para a gente comparar o que eles falaram, o que essa mídia falou desse caso, e o que eles falaram quando um pastor dos Estados Unidos veio aqui ao Brasil e pregou contra o homossexualismo. Para você ver a inversão de valores, a tendência ideológica na nossa mídia, e muita gente está aí, calada, silenciada. E quando eu falo até descem a botina, cristãos falam, descem o sarrafo, me criticam, me chamam de intolerante. É um absurdo, vamos lá. O que a mídia falou? Girl in Red canta sobre amor entre mulheres com arco-íris no Lollapalooza. Deus é gay. Esse aqui, um grande conglomerado de comunicação do Brasil, trouxe essa matéria. Nem uma linha para dizer que ela ofendeu princípios cristãos. Não, ela canta sobre o amor, o arco-íris, sabe? Olha que matéria linda, maravilhosa. Vou mais à frente, olha aqui que a matéria diz. Com carisma e energia no palco, a norueguesa conseguiu sustentar a empolgação da plateia e conduzir até mesmo quem estava ali só de passagem. Ela é muito carismática, né? Soltando um monte de palavrão no show dela, mas ela é carismática. Ela prendeu a atenção de todo mundo que passava ali. Daqui a pouco vocês vão ver como que eles cobrem as mesmas pregações do pastor. Aí o pastor não é carismático, o pastor não é gente boa. Não, o pastor é um carrasco. Vocês vão ver, vocês vão ver. O que você acha? Já vou pedir para você colocar aí nos comentários. O que você acha dessa declaração, dessa cantora até agora? Ela diz que Deus é gay. O que você acha disso? Coloca aí nos comentários, tá bom? Isso é muito importante para nós. Outro grande veículo de comunicação escreveu assim o título: Deus é gay e São Paulo também. Graças a Deus que Deus não é gay e eu tenho certeza que São Paulo também não é. Aí a matéria continua. Ícone. A cantora reuniu uma plateia robusta no palco Budweiser. Muito sequer havia arredado o pé durante a chuva que se abateu no meio da tarde e obrigou o adiamento do show. Encharcados, foram recebidos por uma artista simpática, falante e muito, muito energizada. Olha aí, olha a imprensa brasileira. A cantora vem aqui, solta um monte de palavrão, canta o hino do lesbianismo. Problema dela, problema de quem é? Ofende o cristianismo, mas ela é uma cantora simpática. Ela chamou a atenção da plateia, ela tinha muita energia. Que garota, que mulher bacana, né? Até aqui vocês perceberam nenhuma linha nesses dois grandes veículos de comunicação para falar que ela ofendeu os valores, os símbolos cristãos neste país. Porque Deus, sim, Deus é o nome mais importante do cristianismo. E ela ofende os nossos princípios, a nossa fé. Mas o problema não é esse. O problema é a desigualdade no tratamento, a injustiça, a hipocrisia. Porque agora vamos ver como é que eles tratam. Quando vem um pastor aqui ao Brasil, pastor David Eldridge, eu tenho um vídeo onde eu falo só desse caso. Esse pastor veio ao Brasil em 2023 e pregou, falando que todo homossexual tem um lugar reservado no inferno. Ele, usando da liberdade religiosa, que até hoje eu acho que ainda existe nesse país, embora já vejo que está ameaçada, ele simplesmente prega contra o pecado, o homossexualismo. Ele prega, ele fala de acordo com a nossa fé, o que nós acreditamos, que sim, de acordo com a Bíblia. Todo
homossexual has got a reservation in hell. Tem uma reserva no inferno. Every lesbian couple lésbica has got a reservation in hell. Tem uma reserva no inferno. Every transgender has got a reservation in hell. Every bisexual, todo bissexual has a reservation in hell. Every drag queen, every crossdresser has got a reservation in hell. Quem é homossexual não herdará o reino dos céus. Isso é bíblico. Ele usa o direito dele de expressão. Mas vamos lá. A mesma mídia, você acha que vai chamar o pastor de simpático? De carismático? Tinha uma multidão acompanhando. Você acha que a mídia falou, olha, tinha um público empolgado, um público que saiu lá abastecido, com uma vida edificada, pessoas que abandonaram o pecado, foram curadas, foram libertas das suas mazelas? Você acha que a mídia falou isso? Olha o que a mídia escreveu sobre esse pastor, essa mesma mídia. Pastor estadunidense David Eldridge faz falas homofóbicas durante evento de igreja no Distrito Federal. Aí já não é simpático, aí já não é gente boa, aí é homofóbico, aí já não é um cara bacana. A mulher lá que soltou um monte de palavrão, a mulher que falou contra os nossos princípios e os nossos valores, essa daí ninguém falou nada. Ninguém abriu a boca para dizer que ela nos ofendeu ou ofendeu o símbolo maior do cristianismo, que foi Deus. Ninguém falou nada. O pastor já é um criminoso. Outro título desse mesmo canal de comunicação. Homossexual tem reserva no inferno. Congresso evangélico apaga vídeo com fala homofóbica após ação na Justiça do Distrito Federal. Já mais uma vez, está lá a expressão fala homofóbica. Esse pastor, na época, apanhou dessa imprensa, foi criticado, entraram com um processo contra ele, a delegacia, a polícia, indiciou esse pastor, ele está sendo agora processado por essa fala, né? O processo pode seguir aí, vai depender da justiça, mas a polícia já o indiciou e na época entraram com uma ação para remover o vídeo da internet. E em sede liminar, no primeiro momento, a justiça mandou remover o vídeo. Graças a Deus que depois essa decisão foi revertida e o vídeo voltou a ser publicado. A justiça reconsiderou a decisão, graças a Deus, né, reformou a decisão e o vídeo voltou a circular. Mas você percebe, não bastasse a investigação da polícia, até mesmo a Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde parece que os deputados não têm que se preocupar com a saúde, com a educação, com a habitação, com os problemas que esse povo nosso já sofrido tem que enfrentar todos os dias, porque parece que o Brasil não tem problema, né? Aí um deputado resolveu processar o pastor também, e o mesmo site aqui dá destaque para isso. O deputado distrital Fábio Félix, do PSOL, afirmou que irá denunciar ao Ministério Público do Distrito Federal e à Polícia Civil as falas homofóbicas do pastor David Eldridge, dos Estados Unidos, feitas durante um evento de uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, no domingo, no Parque da Cidade, em Brasília. Mais uma vez esse site dizendo que a fala foi homofóbica. O pastor não foi carismático, o pastor não fez nada de bom. Ele só falou de homofobia, segundo esse site. E tem mais. Até a Câmara Legislativa abriu uma investigação para apurar esse caso. Falo mais uma vez, políticos do Brasil, nós temos muito que resolver para o nosso povo, mais emprego, mais renda, menos roubalheira, menos corrupção, menos essa safadeza que acontece em Brasília e o nosso povo sofrendo. Aí não, nós temos que preocupar, porque o pastor, num evento evangélico, falando para a gente evangélica, conforme o próprio site relata, falando para a gente evangélica, no espaço evangélico, num evento evangélico, ele é processado. Escuta, eu falo e volto a dizer. Acorda, igreja, comenta aí se você concorda comigo. Se a gente não acordar, daqui a pouco nem lá dentro da nossa igreja, nós não vamos poder mais falar contra esse tipo de pecado. Se você estiver falando, olha, a Bíblia diz que homossexualismo vai para o inferno, é pecado, é condenação, abandona. Vai chegar a polícia, vai chegar o camburão, você vai para a delegacia, você vai ser preso. Escuta o que eu estou falando, esse evento que o pastor está sendo indiciado,
querem que ele seja preso, fique 3 anos sem poder pregar no Brasil. Foi num evento evangélico, pra gente evangélica. Você tá me entendendo? Eles querem agora até ir dentro dos nossos eventos e proibir a gente de falar. Nos censurar, olha a censura aí. Se isso não for censura, é mais o quê? Cadê a liberdade de religião, a liberdade de expressão? Se nós não acordarmos, esse país vai nos silenciar. Mesmo site de notícias, mais uma vez condenando o pastor, dizendo assim: a fala homofóbica ocorreu durante um evento da igreja no dia 19 de fevereiro, no Parque da Cidade, em Brasília. Outro site disse assim: Justiça do Distrito Federal manda a igreja remover vídeo LGBTI-fóbico de pastor. Aí tem um trecho que diz assim: a remoção de um vídeo com discurso de ódio contra a população LGBTQIA. É o que diz essa matéria. Aí até na televisão soltaram essa matéria com esse título aqui, ó: pregação homofóbica de pastor americano em Brasília viraliza nas redes sociais. E a matéria eu vou colocar aqui agora. Ela começa assim: caso de homofobia, fez um discurso de ódio. Repito, caso de homofobia, fez um discurso de ódio. Assista ao vídeo para você ver. Um vídeo de homofobia viralizou nas redes sociais. Um pastor dos Estados Unidos fez um discurso de ódio durante um evento evangélico em uma igreja de Brasília. O culto evangélico causou polêmica nas redes sociais. O pastor dos Estados Unidos, David Eldridge, pregou durante o Congresso de Jovens da Assembleia de Deus discurso de ódio contra o público LGBTQIA+. Em pé, os fiéis gritaram em reação às falas do pastor. Depois da pregação polêmica, o deputado distrital Fábio Félix afirmou que vai pedir investigação ao Ministério Público do DF e à Polícia Civil contra as falas homofóbicas do pastor estadunidense. Para o deputado, o discurso é criminoso. É assustador não só o conteúdo, mas o método de pregação dessa liderança religiosa estrangeira. Isso não é liberdade religiosa ou liberdade de expressão. Isso é crime de ódio. Nós estamos falando de um dos países que mais mata LGBTs do mundo. Desde 2019, o Supremo Tribunal Federal considera que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo. Só ressaltando aqui que essa não é uma declaração polêmica, é uma declaração criminosa. Agora vem cá. Olha no meu olho, você cidadão brasileiro. Depois de toda essa exposição, coloca no comentário: será que eu tô errado? Será que eu tô conversando fiado aqui? Será que eu não tenho razão? Escreve aí. Você tá vendo 2 pesos e 2 medidas. Quando eles ofendem os nossos símbolos religiosos, como no caso dessa cantora lésbica, ninguém fala nada dessa imprensa. Quando eles penduram nosso Jesus de forma vexatória, numa parada gay, é tudo amor, é tudo liberdade, é em nome da liberdade. Quando eles pegam Jesus, o símbolo, um personagem representando Jesus, e desfila no carnaval, sendo humilhado por Satanás, pelo capiroto ali, ninguém fala nada. É arte, é liberdade artística. Mas quando um pastor se levanta para dizer: homossexualismo é pecado, aí é homofobia, é crime, é cadeia. Tem que censurar, não pode falar isso. Falo mais uma vez e repito para você colocar na sua cabeça: num evento evangélico, num espaço evangélico, para gente evangélica, num culto evangélico. Você está entendendo o tamanho do problema que nós estamos lidando nesse país? E eu digo mais: esses sites que eu mostrei aqui, todos eles já condenaram o pastor. Foi uma fala homofóbica, foi um discurso de ódio. Agora eu vou falar como advogado e como jornalista. Existe um princípio caro no direito brasileiro, que é o direito, primeiro, ao contraditório, à ampla defesa. Então ele tem direito, pelo menos, de se defender. E quem vai dizer, quem tem o poder de dizer se foi fala homofóbica, se foi discurso de ódio, que na minha modesta avaliação não foi, ele foi enfático para falar a verdade, mas quem pode dizer isso é a justiça. O jornalista pode até escrever: se eles que pregam tanto sobre democracia, sobre liberdade, sobre um país livre só para o que eles querem falar,
Eles que pregam tanto sobre um país melhor, um país da liberdade, querem nos censurar. Se o jornalista fosse realmente democrático, deveria escrever suposto caso de homofobia. Um caso investigado, mas não encampar e assumir foi homofobia, foi uma fala homofóbica. Uma fala homofóbica segundo os mesmos intolerantes que não toleram a verdade. Segundo esses que comicham o ouvido, que dói o ouvido, quando eles escutam que homossexualismo é pecado de acordo com a Bíblia Sagrada. E o dia que eu não tiver mais direito neste país de pensar assim, respeitando, é claro, dentro dos limites, o dia que eu não tiver direito mais de achar que homossexualismo é pecado, e se eu não puder falar isso mais, acabou a liberdade, acabou o Estado democrático de direito que essa mesma mídia tanto diz defender. Porque aqui não tem nenhuma ética no tratamento. O que eles fizeram foi condenar, pré-julgar, antes de o juiz dar a sentença, antes de o pastor se defender, eles já estavam lá, carimbando, sentenciando, batendo o martelo. É culpado, é fala homofóbica, é discurso de ódio, é crime, tem que ir pra cadeia. Isso não é ética, isso precisa ser revisto nesse país, por isso que eu peço para você, eu não tenho ninguém, além de Deus do meu lado, e já é suficiente. Eles têm grandes canais de comunicação. Então a forma de você ajudar é comentar o que você acha, é curtir esse vídeo, é compartilhar, é mostrar para o YouTube que esse conteúdo merece chegar aos ouvidos de mais pessoas. Senão quem vai falar disso? Quem vai expressar essa nossa indignação? Precisa ser falado. Para finalizar, a hipocrisia, ela é tamanha, porque muito se fala em liberdade de expressão. A cantora veio ao Brasil e lá ela disse: Deus é gay. Liberdade de expressão, ela usou a liberdade de expressão. Mas por que ela tem liberdade de expressão para ofender o cristianismo e o mesmo pastor não tem liberdade de expressão para falar sobre o que ele pensa? Ele não tem liberdade de expressão para pregar, para falar sobre a fé dele. A liberdade só vale para um lado? A justiça só pende para um lado nesse caso? Que liberdade é essa que vocês estão defendendo? Que liberdade é essa? Quando nós cristãos falamos, nós somos intolerantes, nós somos homofóbicos, nós somos perseguidores, mas vocês não. Quando vocês falam, é liberdade, é amor, é paz e amor. Não importa se vocês estão ofendendo a fé de alguém, não importa se vocês estão ofendendo a crença de alguém, não, é liberdade. Sabe o que eu acho, no final das contas? Aqui eu não estou defendendo que essa cantora ela tem que responder a algum processo, não. Eu estou aqui para defender que o mesmo pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Se ela tem liberdade para falar isso, por que o pastor não tem liberdade? Então é isso que eu estou defendendo aqui. Um não pode falar, o outro pode falar o que quiser, pode proferir palavrão, pode cantar o hino do lesbianismo, pode chamar Deus de gay, mas o outro não pode falar que é pecado. Então, 2 pesos e 2 medidas. Esse é o meu desabafo em nome de milhões de brasileiros. Eu acho que você concorda comigo, por isso que eu peço, comente aí, você concorda comigo? Será que eu tô louco? Será que eu tô maluco? Será que eu tô falando sozinho nesse país? Será que ninguém concorda comigo? Eu acho que não, eu acho que eu tô falando em nome, tirando aqui um nó da garganta de milhões de brasileiros que não aguentam mais esse tratamento diferenciado, essa cristofobia. É só homofobia, só fala em homofobia. Quando nos ofendem, tá tudo certo. E aí, tem um problema, porque tem um monte de cristão que nos vídeos anteriores foram nos comentários aí. Eu leio todos, não consigo responder todos, mas eu leio todos. Agradeço todos que me defenderam e defenderam a fé, a nossa crença. Eu leio todos, tá? Por isso que eu peço, comenta aí, senão eles vão nos lacrar, tá? Então comenta, deixa o seu comentário positivo. Não me deixa sozinho nessa luta, não. Deus está comigo, mas Ele conta com você também, tá? Então comenta aí, curte esse vídeo, se inscreve no canal. O que eu quero dizer? Ah, mas a gente tem que amar. E nós amamos. Amamos tanto que falamos a verdade. Será que quando você ama uma pessoa, você acha que você tem o direito de mentir para ela em nome do amor? O amor verdadeiro é aquele que fala a verdade. Mas aí, eles vão dizer, ah, você está sendo intolerante. Você está sendo muito radical. O pastor foi muito radical. Meu amigo, o pecado, ele precisa de posições radicais contra ele mesmo. Ou a gente converte, ou a gente vai para a condenação eterna. Aí vem com um falso evangelho,
para cima de nós. Um evangelho que tolera o pecado, que ama o pecador, e Deus ama o pecador, mas um evangelho em que você vai até Deus e não precisa mudar. Aquele evangelho raso, superficial, que passa a mão na cabeça do pecador, né? Deus ama. Daqui a pouco as igrejas vão até aceitar o homossexualismo se a gente não se posicionar. Deus te ama do jeito que você é, mas Ele requer de você mudança. Para comprovar isso, eu vou colocar um trecho de uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, para você ver. Assiste aí e tira a sua conclusão. Vídeo na tela para você assistir. Vamos lá. Tem 400 anos que ninguém prega. De Malaquias a João Batista são 400 anos. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, a palavra de Deus veio a João. E alguém podia dizer para ele assim: ô João, esse povo não está acostumado com Bíblia, então vá devagar, pega leve, porque se você pregar uma mensagem muito forte, eles não vão aguentar. Só que João não era um profeta da conveniência. João não era um alfaiate do efêmero. João era o escultor do eterno. João não pregava para agradar seu auditório. João pregava para levá-los ao arrependimento. João não pregava para receber um tapinha nas costas depois do culto. Ele pregava para confrontar as pessoas com a verdade. E o que ele prega? Batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ou seja, a não ser que você mude a sua cabeça, a não ser que você mude o seu coração, a não ser que você mude a sua jornada e a sua vida, não há chance de perdão e salvação. Irmãos, em muitos púlpitos no Brasil não se escuta mais mensagens sobre arrependimento. É autoajuda, é coaching, passar pano, é fazer cócegas na vaidade humana. O papel do pregador não é agradar os ouvintes, é levá-los ao arrependimento. Depois de você assistir, eu quero complementar essa fala do pastor Hernandes. Depois de Jesus se preparar durante 30 anos para começar o ministério, ele não começou curando, ele não começou fazendo milagres. Sabe como é que ele começou o ministério? Depois de ter sido tentado pelo diabo lá no deserto. Aí falam que eu não leio Bíblia, já disseram aí em outros comentários. Leia comigo o que está escrito lá em Mateus 4,17. Vamos lá? Diz assim, ó: Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele passa 30 anos lá no silêncio, se preparando. Quando ele abre a boca, que ele começa a pregar, que ele fala a primeira expressão: arrependei-vos. Porque muitos evangélicos querem ver um Deus que é amor, que é paz e amor, mas não é justiça, que tolera tudo, que aceita tudo. E quando Jesus começa o ministério, a primeira coisa que ele diz é: vocês têm que se arrepender. E a palavra aqui do grego é metanoia. Você sabe o que é metanoia? Nesse contexto, significa mudança de mente, mudança de opinião, mudança de sentimentos de vida. Ou seja, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais, e o que era homossexual não é mais. Aquele que era embriagado já não bebe mais, aquele que batia na mulher já não bate mais, e assim por diante. Então o evangelho de Cristo, sim, é amor. E a gente ama essas pessoas, pelo menos os cristãos verdadeiros amam, mas amam tanto que eles precisam falar a verdade. Não é passar a mão na cabeça, é dizer o que está escrito na palavra. E aí se fala tanto de Jesus, que Jesus é amor, e é sim. Prova disso é o que ele fez na cruz. Mas a primeira expressão, você leu aqui comigo? Para quem diz que eu não leio Bíblia, arrependei-vos. Só que o pessoal não, querem relativizar tudo. Querem que a gente aceite tudo. Vem para a igreja, vem pecador, continua pecador e vive pecador. Você pode até aceitar esse evangelho fácil, em que você vai para a igreja desse jeito, você fica desse jeito na igreja, mas você vai ser condenado e vai, sabe para onde? Desse jeito. Então assim, o evangelho verdadeiro tem que pregar mudança, arrependimento, metanoia, que significa eu estou indo para cá e dou uma volta de 180 graus e vou para lá e mudo a direção. Esse é o evangelho verdadeiro, que preza pela verdade. Mas nesse país, a gente está vivendo a era do relativismo. Tudo pode, não tem nada a ver. E quando alguém se levanta, como eu estou levantando aqui, para ser voz em defesa dos nossos princípios, é lenha, é pau, é crítica. Então, se você concorda comigo,
já comenta aí no vídeo, já curte, se inscreve, compartilha esse vídeo aqui para chegar até mais pessoas, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Esse foi o desabafo de hoje e se Deus quiser, para a honra e glória dele, eu vou continuar aqui no YouTube, sendo porta-voz da nossa fé, da defesa da nossa fé, da nossa crença, de nós cristãos. A forma que você tem de me apoiar é se inscrever nesse canal aqui para não perder mais conteúdos. Se inscreve, ativa o sininho e até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.